Junta-se agora em direto por videochamada João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica. Boa noite, seja muito bem-vindo. Falamos de um caso que mancha as autarquias do país e que parece repetir um padrão que acontece cada vez mais. Que leitura é que faz deste caso no qual se destaca a detenção de um vice-presidente da Câmara? Bom, destaca-se de facto a detenção desse vice-presidente da Câmara que tem ao mesmo tempo o pelouro do urbanismo, do licenciamento urbanístico e das obras públicas e acumula com as funções de presidente da estrutura local do partido que está no poder, no caso o Partido Socialista. E, portanto, nós vemos várias vezes estas ligações promíscuas, perigosas entre grandes interesses imobiliários, os decisores da área do urbanismo nas câmaras municipais e os responsáveis partidários. E isto, de facto, cria um caldo tóxico de favorecimento de interesses urbanísticos, neste caso, em troca de apoios políticos e potencialmente de financiamento político ilegal, que é uma área que se discute há muitos anos em Portugal. Se sussurra que muitos destes negócios urbanísticos têm essa componente de financiamento para os partidos, que agem muitas vezes até como facilitadores destes negócios, abrindo a porta a estes grandes interesses nas câmaras da sua cor política. Infelizmente, essa componente de financiamento político raras vezes é investigada, e em casos em que essa componente está em investigação, como na Operação Tutti Frutti na região de Lisboa, são inquéritos que se arrastam durante anos. Esta Operação Tutti Frutti há perto de 10 anos, pelo menos, que está a ser investigado, sem depois chegarem a conclusões, pelo menos no que toca a estas componentes que lidam mais diretamente com o financiamento político. Portanto, nós temos demasiada concentração de poderes nas câmaras municipais, um incentivo muito grande da parte das próprias autarquias a facilitarem negócios imobiliários, nem que seja porque a Câmara depois é financiada pelas taxas e licenças de construção e de urbanismo e pelos impostos sobre o património construído, o Imposto Municipal sobre Imóveis. Portanto, como é que se pode contornar, João, toda esta tendência que acabou de referir? Já é aqui um desenho do próprio sistema de governo local que favorece a especulação imobiliária, e depois dar o passo seguinte para troca de favores e troca de vantagens patrimoniais com as pessoas que tomam a decisão política. Na verdade, é pisar a linha, obviamente, mas é só mais um passo. Portanto, o sistema já está mal montado de raiz e portanto, cria estes incentivos para relações demasiado próximas, desde logo no ordenamento do território, em licenciar coisas acima dos índices de construção previstos nos planos de ordenamento, ou em alterar os planos de ordenamento à medida dos interesses de determinados atores, neste caso empreendedores imobiliários, e portanto é por isso que nós vemos casos desta natureza, em maior ou menor escala, a reproduzirem-se pelo país fora, infelizmente. E como é que se pode contornar esta situação? Bom, o trabalho que está a ser feito pela investigação judicial é evidente uma forma de tentar repor a legalidade depois dela eventualmente ter sido violada. Mas o que nós precisávamos de facto era de repensar o modelo de poder local para que estas coisas não continuem a acontecer. Quando nós vemos casos atrás de casos, de norte a sul do país, em câmaras grandes, em câmaras pequenas, claramente não é só ter saído o azar de termos um ou outro corrupto num ou noutro município. Há qualquer coisa no funcionamento do próprio sistema, no desenho das instituições, que incentiva estas promiscuidades. E, portanto, nós precisaríamos de reforçar, em primeiro lugar, os controlos que existem sobre o poder local, nomeadamente o papel das Reforçar o Assembleias escrutínio Municipais. através da Assembleia Municipal poderia ser um caminho? Eu acho que devia ser um caminho, e isso implicava provavelmente mexer no próprio sistema eleitoral das câmaras municipais, para não termos dois órgãos diferentes, uma Câmara e uma Assembleia Municipal, os dois eleitos, mas com competências muito mal definidas no caso da Assembleia Municipal, portanto uma capacidade muito reduzida de escrutinar, e demasiada concentração de poderes em quem tem o poder executivo e da distribuição de pelouros nos municípios. E depois, obviamente, os partidos políticos também têm que fazer algum trabalho, porque não é natural que nós estejamos constantemente a encontrar estas conexões partidárias de dirigentes locais de partidos envolvidos nestes negócios, quer dizer, não pode ser só azar. E, portanto, nós precisávamos de facto de alterar o modelo de funcionamento do próprio sistema de poder local, mas se não alteramos desde 1976, provavelmente é porque vemos estas ligações partidárias e as vantagens que os partidos tiram
deste tipo de relações perigosas. Podemos dizer que há hoje mais casos a vir a público de suspeitas de corrupção autárquica ou também há mais fiscalização por parte das autoridades? Não sei se há mais fiscalização por parte das autoridades, fiscalização preventiva pelo menos. Nós tínhamos até à altura da Troika uma inspeção-geral da administração local especificamente para vigiar negócios deste tipo no setor local. No tempo da Troika essa inspeção foi comodamente extinta e integrada na Inspeção-Geral de Finanças, que não faz o mesmo trabalho, seguramente com a mesma eficácia e com especialização no poder local. Eu acho que sim, do ponto de vista da Polícia Judiciária e do Ministério Público, há uma capacidade de intervenção maior e uma vontade maior de atuar, mas isso são as últimas linhas de defesa, ou seja, são as linhas de investigação, de violações à lei, de reposição da legalidade, depois, passo desculpa pela expressão, do caldo entornado. Em matéria preventiva, portanto, no desenho das instituições, no fortalecimento dos mecanismos de prestação de contas do poder local, aí que são coisas que exigem alterações na lei e, portanto, exigem uma liderança dos partidos políticos, infelizmente temos tido pouco ou nenhum avanço. E são situações, para terminar, que mancham as instituições públicas e acabam por penalizar a democracia? Evidentemente, nós vemos depois uma falta de confiança cada vez maior dos cidadãos em relação à democracia, incluindo a democracia local, que deveria ser a mais próxima dos cidadãos e, portanto, a mais geradora de confiança, e vemos isso quer em inquéritos de opinião, as pessoas têm uma má opinião dos responsáveis políticos, quer a nível nacional, quer a nível local, e depois também na própria abstenção. E as pessoas deixam de se rever na forma de funcionamento destas instituições políticas, e isso é uma mancha de desconfiança que, mesmo que se consigam depois levar casos a tribunal e condenar pessoas concretas por crimes concretos, a desconfiança é o resíduo que fica, e esse de facto é depois muito mais difícil de limpar, digamos assim. Muito bem. João Paulo Batalha, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Boa noite.